partir de agora, na sua telinha, Gigantes do Bate-Papo. Saudações gigantes para você que nos assiste, GG na voz. Moleque, chegando hoje com o desfalque do Rodrigão. Rodrigão que tá em lua de mel, casou aí na última quarta-feira, para desespero das fãs e do Jefinho aqui, que tá triste, chorando horrores pelo casamento do Rodrigão, mas creio que no próximo vídeo ele vai estar de volta, tá curtindo uma lua de mel com a sua esposa Vanessa. Grande abraço, Rodrigão, e estamos chegando para mais um vídeo de destaques da semana. Jefinho, traz a sua saudação inicial aí e os seus lamentos. Antes disso, antes do Jefinho, quero deixar um registro aqui que na sexta-feira foi aniversário da minha queridíssima mamãe, Dona Maria. Beijo, Dona Maria, te amo muito. Vamos, Jefinho, tua vez. Salve, salve, galerinha, beijo, abraço pra todo mundo que nos assiste, mas estamos aqui mais uma vez, né, pra gente bater esse papinho gostoso, legal. Quero mandar um beijo, especial. Rodrigão, beijo, amigo, cara, vai curtir isso aí, cara, tá casadão agora com a Vanessa lá, tá curtindo lá no Rio Grande do Sul, né, acho que em Santa Catarina que ele tá, né, ou Curitiba, né, tá lá curtindo lá pra caramba lá, tá curtindo lá, cara, isso aí, meu, parabéns pra você, meu parceiro, você merece, tudo de bom, felicidade para o casal. Eu quero mandar também um beijo, um abraço aqui para minhas irmãs Monique e Tatiana. Irmãs, beijos, 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 tá? Mãezona do GG, feliz aniversário, beijos também, tá? Eu queria também mandar um abraço aqui, cara, pro meu, já tinha mandado aqui já, vou mandar mais uma vez um abraço aqui pro meu médico, né, Dr. Dário, né, que eu tive a minha última sessão com ele aqui, onde que a gente ficou conversando sobre, né, até negócio de podcast. Ele falou assim, cara, manda um abraço pra mim lá. Eu quero mandar um abraço pra ele lá, porque o cara ficou bom pra caramba. A minha voz tá de volta, tô podendo falar, né, tô respirando bem melhor, graças à intervenção cirúrgica muito bem feita pelo Dr. Dário. Dr. Dário, parabéns, brigadão. Um abraço pra vocês aqui. E vamos de destaques, cara. No destaque a gente conversou, a gente tava falando aqui sobre política, né, aqui, sobre o 6x1, a gente estava num debate ferrenho aqui, mas não sei se não, vamos entrar nesse detalhe de 6x1 não, vamos em outros destaques, esse 6x1 é polêmico, tá dando o que falar, entendeu? Então hoje a gente vai pegar um pouquinho mais leve hoje, entendeu? Nós vamos ir para outros destaques. Eu já posso começar com os destaques, GG? Pode sim, até porque a gente sabe que por trás de algumas medidas tem um projeto eleitoreiro aí, ainda mais, né? Não dá para fugir disso, ainda mais levando em conta a informação que o Rodrigão trouxe, né, no vídeo passado, né, sobre o resultado de algumas pesquisas, né? Então a gente começa já a entender algumas medidas aí. Mas pode trazer sim, Jeff, pode trazer aí os seus destaques ou o seu destaque. Cara, eu vou começar com um destaque federal aqui sobre a deputada federal Duda Salibert, do PSOL de Minas Gerais, que apresentou um dos melhores projetos de lei que eu já vi na vida. Esse projeto de lei, olha, bomba, é polêmico isso aí, é bombástico, vai mudar a vida de todos os brasileiros. Gente, a deputada federal Duda Salibert, do PSOL de Minas Gerais, trouxe nessa semana na Câmara dos Deputados um projeto de lei que vai revolucionar e mudar totalmente a política do nosso país, tá? Porque o projeto de lei dela está proibindo, né, armadilhas, aqueles adesivos, né, aquela coisa adesiva para matar ratos. Isso mesmo. Ela está perdendo esse tempo grandioso da Câmara dos Deputados, né, apresentando um projeto de lei para proibir, para inibir, entendeu? As armadilhas contra ratos, aqueles adesivos, né? Pra pegar camundonguinhos, né? Que aí você coloca lá, o camundonguinho fica presinho lá e vai de ralo, né? Tal. Segundo a deputada, né, Duda Salibert, fala que, cara, essas armadilhas são de extrema crueldade contra os animais, os roedores animais, né? Fazendo até que, de repente, outros animais possam se ferir e até morrer também nessas armadilhas, como pequenas aves, né, gatinhos ali recém-nascidos, enfim, tudo mais. Então ela diz que isso aí é crueldade, é uma maldade contra os animais, contra os roedores. Está entrando com um projeto de lei na Câmara dos Deputados, né, para poder
proibir de vez, né, nacionalmente, essas armadilhas. E isso está para revolucionar toda a economia e tudo o que você já viu no país. Você estava sabendo desse projeto de lei aí, ou o GG? Da Duda? Tá sonhando com o Digão, ele não se conforma até. Cara, eu lembro que você mandou aí pra gente ali no nosso grupo e, sinceramente, cara, de repente é porque ela é a favor do chumbinho, ou então da tradicional ratoeira, ou então ela de repente até mata na vassourada, alguma coisa assim. Não é possível, cara. Não é possível um negócio desse. É inacreditável, Assim, só tem isso pra dizer, inacreditável, cara. E essa deputada, a Duda, ela é a favor do aborto e contra as armadilhas, né, dos ratos, né? E ela diz que quem tem que ser responsável, né, pelo controle, né, sanitário ali dos ratos, no caso, a vigilância sanitária, no caso é o governo, órgãos específicos para isso. Ou seja, se tiver rato aqui em casa, eu tenho que ligar lá para ela, né? Duda, olha só, tem como mandar aqui alguém para vir tirar um ratinho aqui da minha casa, não? Porque só pode ser, porque eu não posso matar, não, porque segundo você vai crueldade. Então tem como você mandar aqui para mim um pessoal especializado para poder retirar o camundongo que está debaixo da minha cama? Será que é isso? Entendeu? Então nós temos esse projeto de lei aí que vai realmente mudar todo o nosso âmbito, né, nacional e político e financeiro do país. Depois você pesquisa quanto ganha, desculpa te interromper, Jefim, depois você pesquisa quanto ganha uma deputada federal aí, só pra... Cara, a deputada federal é a do pessoal, que é a Duda, sabe, aquela que mudou, né, que era ele, que agora é ela, se lembra? Era também, ele, agora é ela. Tem essa aí também? Deputada federal Duda Salembert, do PSOL. Cara, eu adoro esse partido. Cara, adoro esse partido. Esse partido é um dos melhores que tem no Brasil. Entendeu? Então, tá aí mais um projeto de lei na Câmara. E, cara, e agora falando um pouquinho mais também de política também, que nessa semana houve uma intervenção, cara. Assim, vou começar lá um pouquinho de trás. Porque muita gente hoje em dia não conhece. Eu já ouviu falar, mas não passou. Nós tivemos, né, nós somos pessoas de um pouco mais de idade, então nós pegamos essa época, né, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Ele, junto com o Itamar Franco, foram um dos criadores do Plano Real, que, na minha visão, foi uma das melhores coisas que aconteceu nos últimos anos que os presidentes fizeram. Porque antes disso, a inflação que era horrível. Eu me lembro da inflação que era, você tinha um punhado de dinheiro para comprar um chinelinho, para comprar um pacote de arroz. E eles, cara, mudaram todo o cenário político, a economia do país mudou por causa do Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, quando eles lançam ali, quando eles fazem o projeto do Plano Real e eles colocam em prática. Cara, a vida de todo o país mudou. E hoje o país, se ele cresceu, se ele desenvolveu, se ele teve uma mudança econômica, assim, grandiosa, graças ao Plano Real de Fernando Henrique Cardoso. Cara, assim, o Plano Real mudou muita coisa. Assim, administrativamente, outras coisas pode estar errado. Não, peraí. Mas assim, o plano... não é nesse sentido, não. Só para entrar no meio do teu comentário, não é lá ele. Não é na criação, não. Não é na criação. É porque eu falei assim, que assim, foi um projeto maravilhoso, top. Eu lembro que a gente ia no mercado naquela hiperinflação, né? Que a gente ia no mercado de manhã, tava um valor, tinha até aquelas máquinas registradoras, né? E tal, que aí iam mudando os preços dos produtos e tal, e isso acabou. O dólar ficou ali, o real ficou 1 por 1, não é, com o dólar e tal, chegou a esse ponto e tudo mais. Tinha uma moeda forte, realmente, só que o problema é que ao longo dos anos isso foi...
Só que ao longo dos anos isso foi se perdendo e perdendo assim, de forma absurda, né? Mas a criação foi top. Foi isso que eu tô falando. A criação, pra mim, foi uma das melhores, foi top, mudou tudo. Aí, ao longo dos anos, nós tivemos outros, né, presidentes, né, outras políticas, entendeu? Outra situação, entendeu? Então, assim, a criação e a implementação, o plano real, tudo que foi conquistado pelos brasileiros, tudo, cara, foi devido ao plano real. Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, né? Itamar Franco, que era ministro do Fernando Henrique Cardoso, depois ele vira presidente, né? E, enfim, já é falecido, né? E o Fernando Henrique Cardoso, com 94 anos hoje, né, cara, ele foi interditado pela justiça, pelos filhos, né? Por causa de saúde, né, cara? Porque o cara com 94 anos, ele tá com um estado avançadíssimo do Alzheimer, né, cara? E ele já tá totalmente dependente dos filhos, dos parentes. Ele já tá numa posição que ele não se lembra de muita coisa. Ele tem uma memória já muito ruim, né? Então, assim, houve uma intervenção, né, na justiça pelos filhos, aonde que o filho dele mais velho, ele se torna o tutor, o curador, né, que se fala, né, GG? Curador, é o cara que agora responde, né? Isso. E responde por ele, que é um filho dele, acho que o Pedro Henrique, se eu não me engano, Pedro Henrique Cardoso, que é o filho dele mais velho, né? E que ele já parecia que ele já tomava conta dos negócios do pai já há algum tempo, então ele assume agora, via justiça, totalmente os negócios do Fernando Henrique Cardoso. Então eu trouxe esses dois destaques aqui, né? Um do projeto de lei da deputada Duda e, né, essa intervenção aqui, né, na justiça do Fernando Henrique Cardoso por causa do Alzheimer, né, cara, que realmente tá muito avançado o estado da doença no Fernando Henrique, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, cara. Tá triste, né? Mas assim, é a idade, né? Com 94 anos, né, cara? 94 anos, né, velho? Diversos livros, o cara sociólogo, filósofo, o cara, mandou bem pra caramba em várias situações aí. Pra quem não gosta, gostava muito do estilo político dele, mas eu acredito que foi dentro dos cenários, né, que nós tivemos aí, acredito que possa ter sido, cara, em termos de um dos melhores e realmente ter feito algo significativo. E lembrando que, cara, eu fiz uma pesquisa aqui rápida aqui, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi, ele na época dele, ele já tinha feito o tal do auxílio gás, cara, sabia disso, GG? Ele já tinha... Sim, muitos projetos do governo atual, na verdade, nasceram com o Fernando Henrique. Com o Fernando Henrique, isso aí, Fernando Henrique Cardoso, muitos projetos, né? E assim não tem, só que assim, como o Lula ele assume, então ele pega esses projetos e pega e bota muito deles em pauta. Como até o próprio, né, Bolsa Família, que já existia o Bolsa Família, e só que o Lula foi lá e decretou ele. Né? Muita gente não tem essa visão, né, esse entendimento. Mas o Vale Gás, o Fernando Henrique, né, e teve outros também que, posso mais pra frente eu posso pesquisar mais e trazer para vocês aqui. Mas acredito que o Fernando Henrique ele teve um papel fundamental para o desenvolvimento do Brasil, da economia do país. Muito grande, assim. Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. E eu trouxe esses dois destaques aqui para você, meu parceiro. Você tem algo para falar, GG? Agora você pode falar mal do Fernando Henrique Cardoso. Não é isso não, cara. Só contextualizando, salvo engano, tá? Porque também você tá falando de memória e pelo menos a minha aí, ela anda dando mais bugadas. Mas assim, o Fernando, o Itamar, se eu não me engano, ele entra no governo para substituir o Collor, né? Que tinha sido impeachmentado e tal. Aí ele substitui o Collor, faz aquele governo tampão ali para a entrada do Fernando Henrique, aí se torna, se eu não me engano, ministro do Fernando Henrique, alguma coisa assim, tá? Tem alguma situação aí, o Fernando Henrique é reeleito e tudo. O interessante, cara, é que apesar na época, né, se passava muito a ideia de que o PSDB especial era um partido de direita, né? Mas ele tinha algumas pautas, né, que se alinhavam à direita, do ponto de vista econômico e tudo mais, mas é um partido considerado de centro-esquerda. É porque o PT tinha muito essa coisa de que os partidos que não estavam ali alinhados com ele,
né? Eles colocavam tudo do outro lado. Então, assim, como tinha uma imagem também um pouco mais de um pouco mais requintada, alguma coisa assim, então colocava eles, o PSDB, como lado da elite, que defendia só empresário, aquelas ladainhas aí que a gente conhece. Mas esse fator aí econômico que você muito bem trouxe, Jefinho, tem a ver com essa linha aí, né, de entendimento aí por parte do tanto que teve algumas privatizações e tudo mais, que inclusive até foram importantes aí, da telefonia e tudo mais, que a concorrência hoje da telefonia começou a partir da privatização e tudo mais, né? E aí hoje você tem algumas... a tecnologia, né, ela acabou se desenvolvendo muito em função desse fator aí, que ajudou, inclusive, a melhorar, né? A melhorar o serviço. Pode falar, Jefinho. Assim, você falou agora, assim, para tu ver como que são as coisas. Por mais que tenha um alinhamento hoje ali do Lula com o vice-presidente hoje, que é o Alckmin, né? Que o Alckmin era da sucessão de Fernando Henrique Cardoso ali, né? Hoje ele veio trazendo como se fosse José Serra, enfim, outros caras ali. Só que assim, o Fernando Henrique Cardoso, por mais que o Henrique Cardoso ele era um tal, uma esquerda ali, centro-esquerda, ele tinha umas visões, centro-esquerda, ele tinha visões de privatizações, ele abriu o Brasil para mercados externos, ele abriu a concorrência, coisa que muito assim é diferente do próprio Lula. O Lula, parece que ele quer meio que monopolizar meio que as coisas, ele não gosta de privatizar nada. Ele gosta de ter ali essas estatais, mesmo dando prejuízo, não funcionando, quebrando, ele gosta de utilizar as estatais para fins, né, políticos. E isso não é eleitoreiro, isso não desenvolve o país, entendeu? Isso atrasa o país, entendeu? Ponto de vista, meu. Quem discorda desse tipo de pensamento, gente, vocês podem vir nos comentários aí e podem comentar, tá? Podem comentar que vai ser bem-vindo. Mas, assim, então, assim, por isso que eu não concordo muito com o estilo de política do PT, porque eu não vejo um desenvolvimento socioeconômico efetivo, entendeu? Pelo contrário, parece que eles atrasam, eles amarram, eles bugam mais as situações para eles se manterem ao longo do tempo no poder. Então, eles vinculam coisas, eles dão nós assim, em situações. Então, isso não desenvolve. Então, assim, por isso que eu falo assim, que eu gostei muito do Fernando Henrique Cardoso, em termos políticos, nesse estilo de política. Sim, e na verdade eles eram adversários, né? Mas depois, quando o Fernando Henrique adversário só na frente. Exatamente, porque eles sempre tiveram uma amizadezinha ali e tal, tanto que o Fernando Henrique apoiou o Lula, acho que na primeira campanha, alguma coisa assim, enfim. Mas valeu, Jefinho, pelos seus destaques, valeu aí pela reflexão também aí. De repente eu vou puxar você para falar do 6x1 também, todo ano. Vou falar. Deixa eu trazer meus destaques aqui. Posso trazer? Tem mais algum aí? Pode. Não, tranquilo. Cara, então, na sexta-feira, né, o nosso ídolo do esporte, né, o Oscar Schmidt, ele nos deixou aos 68 anos, né? Ele que era um cara assim, um ícone do basquete, né? Falo ídolo nacional, vamos botar assim, um cara que era uma referência, né? Não só no basquete, mas no esporte como um todo. E ele já vinha desde 2000 e, se não me engano, 2015, né? Lutando contra um tumor no cérebro. E na sexta-feira passou mal e já chegou, hoje eu li a notícia que ele já chegou no hospital já sem vida, né? Então, ele que foi um cara assim, que inclusive deixou de jogar a NBA para jogar na seleção brasileira, porque ele tinha passado, né? Ele tinha sido, vamos botar assim, passado no teste para jogar no New Jersey, lá no meado dos anos 80, mas só que tinha uma regra que quem jogasse a NBA naquela época não podia vestir a camisa da sua seleção, né?
não podia vestir a camisa do seu país. E aí ele deixou de jogar NBA. Depois essa regra, se eu não me engano, foi em 86, e em 89 essa regra caiu, né? Depois isso aí já não valeu mais. Mas até aquele período ali, essa regra estava valendo, então ele abriu mão de jogar a NBA, que é a maior liga, né, de basquete mundial, para jogar pela seleção e fazer história na seleção, sendo campeão do Pan-Americano de 87 e recordista, que acho que até hoje não tem aí esse recorde, de 55 pontos num só jogo, foi contra a Espanha, né? Acho que foi nas Olimpíadas de Seul de 88, salvo engano. Então, assim, cara, é um cara que talvez é um daqueles casos que é um cara muito maior do que de fato do que a mídia passa, né? Então, assim, ele é como se fosse o nosso Pelé do basquete, a verdade é essa. Foi o maior jogador de basquete fora dali da NBA, né, cara? Então, assim, é um cara que também coleciona polêmicas e tudo mais, né? Mas é um cara aí que deixou um legado aí enorme pro basquete. Ele que é irmão do Tadeu Schmidt, né? Que é o apresentador hoje do BBB e tal, fez muitos gols fantásticos e tudo mais. Irmão do Tadeu Schmidt. Eu sei que também você não curtia muito basquete, Jefinho, mas você já ouviu falar no Oscar Schmidt, né? Pô, já, com certeza, assim, pô. E a gente via muito. Eu conheci praticamente o basquete, né, por causa do Oscar Schmidt, né? Na seleção brasileira ali, né? A gente via, às vezes, aos domingos, né? Ali eu tinha acho que era o Galvão Bueno que narrava os jogos da seleção brasileira naquela época, do basquete, se eu não me engano. Então, pô, não tinha como não. Porque assim, antigamente naquela época, todos os jogos que eram muito importantes, tanto Fórmula 1, como futebol na seleção brasileira, tudo que era seleção brasileira, né? E de grande importância, assim, se não me engano, era o Galvão Bueno. Então a gente ficava meio, caraca, Galvão Bueno, então, porque vai vir um jogão aí. Então eu comecei a ver o Oscar jogando ali, né, da seleção brasileira. Então eu me lembro, assim, claramente, assim, do basquete de Oscar, assim, claro. E ele que curiosamente encerra a sua carreira em 2003, sabe aonde? Adivinha? No Flamengo, cara. No Vasco, pô. Ele encerra a sua carreira no Flamengo, e é até curioso que o Alessandro, até que já participou aqui do nosso canal, abração, Alessandro, ele fala que ele teve a oportunidade de dizer pro Oscar, né? Ele colocou até nessa semana, fez um post até emocionado, ele colocou que ele teve a oportunidade de falar pro Oscar o quanto que ele o odiava por ele ser rival, né? No caso, né? Jogar contra o Vasco, mas o amava pelo fato de ele ter sido um grande esportista e ter emocionado bastante, especialmente jogando pela seleção, né? Então, assim, ele também teve uma carreira curta na política, né, cara? O que importa é que ele foi um cara que deixou um legado absurdo, é uma referência, é o grande nome do basquete aqui nacional, e as nossas condolências aí aos familiares e aos fãs também desse grande esportista. E o meu outro destaque, cara, é que eu tô com dica na cabeça. Eu tô tanto tempo que a gente não faz vídeo de dica que eu já várias vezes vai falar aí a minha dica. E o meu outro destaque é só continuando, né? O destaque que eu trago nessa semana, que é sobre a Champions League, que você não acompanha muito, Jefinho, mas que agora está em uma fase bem interessante, que já vai agora para as semifinais. As semifinais estão definidas. De um lado Bayern de Munique e PSG, e do outro lado Arsenal contra o Atlético de Madrid, né? Essa semana tiveram as partidas das quartas de finais, os jogos de volta, né? O Atlético de Madrid passou pelo Barcelona, né? Tinha ganho o primeiro jogo fora de casa de 2-0, e aí o segundo jogo estava perdendo por 2-0, aí chegou a diminuir, e aí com esse golzinho que eles fizeram, eles conseguiram garantir a classificação. Todos os gols saíram no primeiro tempo do jogo, né? O Arsenal também confirmou aí a sua classificação em cima do Sporting, né? O PSG
praticamente assim incontestável contra o Liverpool, ganhando os 2 jogos e assim de 2-0, inclusive, por mais que o Liverpool tenha até tentado ali equilibrar o jogo e tudo mais, tentar fazer uma frente, mas a qualidade do PSG foi um grande diferencial. E o jogo da rodada, né, o jogo dessas quartas finais, foi o Bayern de Munique contra o Real Madrid, que, cara, foi um jogo de 7 gols, 4-3, né? O Real Madrid chegou a estar na frente por 3 vezes, né? Fez 1-0, o Bayern empatou, o Real fez 2-1, o Bayern empatou, o Real fez 3-2, aí já no final do jogo, perto dos 90, o Bayern empata, o Real Madrid tem um jogador expulso, e aí o Bayern faz o 4º gol. E aí foi um jogo bastante movimentado, o Neuer, que é o goleiraço lá do Bayern de Munique, falhou 2 vezes e tal, enfim, quase que entrega ali o ouro ali pro Real Madrid, mas o Bayern tá muito certinho, o Bayern tá jogando muita bola e se classificou aí. Vamos ver aí como é que vão se definir aí quem é que vai para a final. Para mim, né, o campeão sai do confronto entre Bayern de Munique e PSG. Fala, Jefinho. Uma vitória do nosso timão de coração, Vasco da Gama, venceu de virada o São Paulo. Eu boto a cara aqui! Calma aí! Eu boto a cara aqui! Quando eu perco, quando eu empato, aí quando eu ganho de virada, eu não vou botar a cara aqui! Vocês estão de sacanagem, né? E pagode de cerveja, a noite inteira, a noite inteira. Toma! Vamos, Vasco! Venceu por 2-1, né, cara? Sofrimento do caramba. E, cara, o que me chamou a atenção foi, eu vendo aqui no Instagram, né, uma declaração do Renato Gaúcho aqui, né, cara, que ele falou... A gente não precisava sofrer tanto, né? Agora eu tô começando a entender a torcida do Vasco. É muito sofrimento. Aí, cara, o que vai ter de gente distorcendo essa frase aí, irmão? Meu Deus do céu, cara. Vai ter... Caraca, mandei pra você lá no Instagram. Céu, cara. Porque ele tá falando do jogo. Ele tá falando do jogo, mas aí vai ter gente que vai levar para esses últimos 25 anos. Irmão, que ele tá comprando uma polêmica, cara, que é desnecessária, velho. Porque ele já tinha falado de priorizar o brasileiro, né? De priorizar o brasileiro, aí a forma que ele fala isso, ele fala isso após o jogo. Tá, tem que... Oi, pode falar. Ele fala isso após o jogo no desabafo, cara. Pô, o cara tava ali feliz pela vitória de virada, né? Do jogo, mas é verdade o que ele fala. Ele falou, é verdade. Agora ele tá começando a entender. Sim, mas porque é difícil. Não é fácil você ser. Sabe mesmo? Todo mundo, cara, a pessoa que não é do Vascaíno, elas não entendem. Vocês não sabem o que é ser vascaíno. Vocês não têm noção do que é torcer pelo Vasco mesmo, cara. É muito complicado. É um amor, assim, ó, que ninguém entende, não tem como. Você ama e só toma. Mas, enfim. Realmente, não, o que eu tô falando, cara, é porque, assim, ele já como eu tava até dizendo, né, ele já tem essa questão de, vamos priorizar o brasileiro. E aí muita gente já pensa, pô, então vai brigar para não cair, né? Eu já interpreto que é para fazer uma campanha tranquila no brasileiro, né? Não para não sofrer sustos, para não ter, mas enfim. E aí ele vem com essa fala, com certeza vai ter rival zoando, vai ter gente tirando de contexto, enfim, mas eu particularmente eu entendi, pô, que era porque o jogo em si, cara, o jogo em si foi totalmente, assim, o Vasco não jogando nada para variar, né, porque assim, tomar gol pela qualidade do adversário, por criação de jogada é uma coisa, mas, pô, tomar gol sempre por falha defensiva é complicado demais, cara. Assim, aí realmente é desanimador. E nesse jogo, GG, parece que o São Paulo ele abre o placar logo no começo do jogo.
né, numa falha ali da defesa, logo nos começos, assim, né, no começo do jogo, não sei, não me lembro agora, mas foi no começo do primeiro tempo. Cara, e o Vasco consegue a virada no finalzinho do jogo. Ou seja, tu passa o jogo todo tomando de 1-0, um sofrimento do caramba. Imagina o quanto que esse cara deve ter gritado ali na beira do campo, o que ele deve ter passado pela cabeça dele, as mudanças que ele poderia fazer, cara, que ele tinha que fazer, entendeu? E no final ali tem um pênalti, né? Tem um pênalti que o Pumita, ele vai, converte, e logo depois o Vasco vai e tem a virada, aí acaba o jogo. Pô, cara, é brabo. Vai. E fora que ainda no finalzinho, pra terminar, né? No finalzinho, o Léo Jardim ainda dá um susto, porque o cara bate a falta, ele tá desatento, pega a bola com a mão assim, e aí, pô, caraca, cara, assim, pelo menos ele foi malandro de ficar segurando a bola, né? Porque se ele larga a bola e que fica tentando voltar pro gol, irmão, aí os caras podiam bater rapidinho e ainda empatar o jogo, ainda tinha isso. Mas enfim, vai ter uma sequenciazinha aí sinistrinha, né? Vai pegar o Paysandu pela Copa do Brasil, depois joga fora de casa com o Corinthians, joga em casa com o Olímpia e depois tem o clássico contra o Flamengo. Uma sequência aí. Flamengo é molezinho, Flamengo é molezinho. Vão te cobrar isso, Jefinho, vão te cobrar isso. Mais algum assunto, Jefinho? Mais algum destaque? Suave, meu parceiro, graças a Deus, já tudo ótimo. Já falamos, suave. Vambora. Vambora. No próximo vídeo, com a volta do Rodrigão, o Jefinho vai destrinchar aí o 6x1. Então é isso. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo, você que chegou até aqui. Você pode comentar sobre os assuntos que a gente trouxe, pode falar também de outros assuntos aí nos comentários. Como o Jefinho já disse, se você quiser participar dos nossos vídeos aí, só mandar uma mensagenzinha que a gente agenda direitinho aí a sua participação. Estamos chegando ao final deste vídeo com a saudação final do nosso grande Jefinho. Chega mais, Jefinho. Obrigado para todo mundo que nos assistiu, beijos e abraços, até o próximo vídeo, compartilha aí, dá aquela moral, dá o curtir, compartilha, comentem, dá a opinião de vocês também, podem falar, dê sugestões também, cara, vocês podem ficar à vontade aí do que vocês quiserem, tá bom? Eu aguardo aqui vocês pra gente bater um papo legal, quem quiser participar também, quero participar aí, bater papo com vocês aí, cara, tranquilo, a gente manda o link pra vocês, a gente marca o horário, a gente entra, a gente bate um papo, e você entra com os seus destaques também, não tem problema. Isso aqui é um canal de todos nós também. Isso aqui é um canal pra gente bater papo mesmo e a gente colocar nossas opiniões, que por enquanto ainda estamos podendo, né, dar opiniões ainda. Por enquanto, o jogo, porque já tem uma parte que já está sendo censurada, mas um pouquinho a gente ainda pode comentar ainda, então a gente pode bater um papo aqui legal, tá? Próximo vídeo, Papai do Céu abençoe nós. Fiquem com Deus, até a próxima. Maravilha, e grande abraço para você que nos assistiu, grande abraço aí para você que vai ver esse vídeo aí daqui a uma semana, daqui a um mês, você que vai conhecer o nosso canal, chegando agora, tá conhecendo o nosso canal, seja muito bem-vindo. Jefinho, termina esse vídeo aí com a saudação aí do Rodrigão, que eu acho que você lembra. Eu não me lembro não. O que é? Independentemente da sua religião, ninguém nesse mundo é mais importante do que Deus. Agora repete, Jefinho. Ele vai ficar com brilho nos olhos de ver você falando isso, Jefinho. Valeu, abraço, tchau.